Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira. Falamos de crianças, adolescentes, suas famílias, suas dificuldades. Uma parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje vamos falar sobre violência. A violência que acontece não só nas ruas, não só nas quadrilhas, mas uma violência que produz as outras. Aquela violência que está dentro de casa, que muitas vezes mesmo pais de muito boa vontade acabam por falarem alto, humilharem seus filhos ou mesmo até espancarem pequenas criancinhas. Depois se arrependem os que são mais corretos na interpretação dos seus atos. Outros não, se fixam na sua cultura, no modo como foram educados e perpetuam essa violência. Conosco hoje o Dr. Léo Cardon, médico, psicanalista, e vamos falar então, Léo, disso, né? De onde vem essa violência? Porque muitas vezes vemos pais de muito boa vontade com seus filhos, mas que parece que aquela criança é um a mais para eles, não que seja sangue do sangue, que faça parte dos seus objetivos, mas muitos pais trazem em meu consultório de pediatria e até de psicanálise, as crianças como um atrapalho nas suas vidas, como um peso. Aquilo, eu estou cansado e ainda tenho que cuidar. Eu estou cansado e ele apronta. E as crianças assumem isso como culpa sua. Quem sabe nós podemos começar por aí. E eu até estaria muito feliz de poder te fazer algumas perguntas também, porque afinal eu sei que esta é uma área que você domina bastante, em que seu doutorado se localiza. Mas já começada a questão colocada em termos de origem da violência, ou seja, localizar no âmbito familiar aquilo que depois repercutirá não só nas situações sociais, mas também no íntimo de cada cidadão que se forma no cotidiano das vidas familiares, é bem interessante. Ou seja, nós já colocamos de entrada uma etiologia, ou seja, damos uma origem para o problema da violência no núcleo familiar. Eu acho muito bem colocado isso, porque se nós pensamos, em princípio, a palavra violência, o seu radical, o seu semantema é vis, que significa vigor. Tá? Então, nós poderíamos pensar, em princípio, e muitas épocas utilizaram essas pessoas menos capazes de conter o seu vigor, a sua força física, como cães de guerra, como guarda-costas, como guardas da realeza, dos poderosos, etc. Ou seja, pessoas que estavam dispostas a usar desses recursos que tinham. Em geral, se pensa a violência como algo inato em alguém, quase à maneira dos animais, quase como a maneira de um must reprodutivo de um elefante. Ou seja, quando se vê aquela figura daquele animal desembestado, que as próprias manadas fogem para se esconder, porque ele está tomado pela testosterona, a gente esquece um pouco de todos os rituais que os animais têm, e cada espécie tem a sua, e se pensa diretamente num aspecto biológico. Se faz uma extrapolação, desde a teoria hormonal, que começa no final do século XIX, e se pensa, bom, pessoas que têm tal atitude devem ter um distúrbio endocrinológico. Tá? Geralmente se vê que as pessoas que têm graves patologias mentais têm uma atitude agressiva, às vezes imparável, impossível de negociar com eles. Têm que ser medicados, contidos, antigamente eram amarrados, eram presos em celas,
eram marginalizados da sociedade. Então, nós podemos fazer uma conta rápida. Nasceu assim porque nasceu com distúrbios cerebrais, nasceu assim porque tem desequilíbrios hormonais. E aí, nos lavamos as mãos e não se levanta essa questão inicial que você já está trazendo. Como pensar essa ponte que faz com que tenhamos que pensar a inserção desse ser que foi gerado numa família e que depois vai ser colocado dentro de uma sociedade. Ou seja, quem coloca, como coloca, por que coloca, de que forma coloca. Eu acho que aí você está trazendo uma responsabilidade muito grande a esse tipo de teologia que é a humanização de um indivíduo. Por que nós trazemos desta forma? Porque nós nascemos pequenos animais, até que dá para pensar assim. Ou seja, nós nascemos com todas as condições biológicas de sobrevivência, mas muito menos que outros animais, que já nascem mais ou menos preparados para os seus primeiros momentos. Sejam as aves, sejam os mamíferos, ou seja, até a gente vê programas de animais que nascem na savana, que em poucos minutos eles estão em pé, já prontos para correr dos predadores. Ou seja, em menos de 2 anos nós não podemos esperar uma resposta humana possível. Sim, ou seja, até mesmo de proteção para si, né? Ou de qualquer pensamento lógico e racional. Isso. E a gente muitas vezes vê pais que interpretam aquela insistência da criança em descobrir o mundo. Eles vão e vão para o mesmo lugar, mesmo os pais dizendo não, ou ficando até bravos, ou até começando com as primeiras violências, e essa criança insistindo, e esses pais interpretando como se essa criança tivesse já um juízo de valor, um conceito ético, e quisesse ofendê-los. Eu às vezes me surpreendo muito quando vejo uma pequena criança de 9, 10 meses, que procura, com o tato, às vezes batendo, se diferenciar do outro. Porque, afinal, nós temos poucas ideias, de fato, de que imagem um pequeno ser vê. Nós sabemos, dizem que os cachorros veem em branco e preto, mas por alguns tipos de observação de que eles não diferenciam a cor, mas a forma do objeto, não? O movimento dele. E nós temos ideias de como todo o sistema perceptivo funciona depois de certo momento em que se pode falar dele. Antes nós não sabemos bem como é que é a possibilidade de enfocar um objeto, de saber exatamente aonde termina o outro e começa o eu, etc. E se vê pessoas que acham que aquilo já é um índice de agressividade e que a criança deve ser educada naquele momento, quando ela está só tentando se organizar na sua relação com o outro, não? E não há ali uma violência pensável, não? Até mesmo porque existe um conceito moral, né, que bater no rosto seria o mais ofensivo. Isso vem de épocas, né? Então o esbofeteamento seria um convite a um duelo há tempos atrás. Hoje parece que muitos interpretam esse tocar e até o bater da criança como um esbofeteamento, como se fosse uma falta de respeito àquele adulto que não entende de criança. Exatamente. E que está muito preocupado com a socialização, não? Até haveria que colocar essa questão até por uma forma meio profilática de que, calma, a violência aparece de outras formas. Eu queria voltar ao conceito de hominização, porque na metade do século XX surgiu, ali, provavelmente a partir dos anos 20, 30, especialmente 40, com Karl Lawrence, apareceu uma nova concepção da psicologia animal. É uma ciência que se chama etologia. Tá? E, a partir daí, se trata de entender o comportamento animal. E se observou rapidamente que não se podia comparar as espécies, não se podia comparar 2 aspectos fundamentais da vida de cada espécie com o seu meio. Primeiro, os seus modos de vida, ou seja, seus modos vivendi, seu modo de sobrevivência e seus modos de acasalamento. Tá? Não existe a possibilidade de haver relação entre espécies diferentes, até por causa dos seus rituais, até por causa da sua forma de acasalamento. Tá? Que não é simplesmente o jeito de acasalar, mas também toda uma série de atos, de formas, de elementos de comportamento.
Eu citava o must do elefante, porque ali aparece um jeito de agir que nenhuma fêmea teria nenhuma dúvida de que ali se trata de um elefante macho, tá? Que pode despertar seu cio. Tá? Nem que pode ser uma resposta de um indivíduo a partir do cio da fêmea. Quando nós vamos pensando por aí, nós vamos começando a entender que até que existem formas de acasalamento entre o humano, existem formas de aproximação, mas se você quiser estudar mais ou menos esses aspectos, você vai ter que começar a botar épocas no seu grupo de estudos. Por exemplo, não seria a mesma forma de aproximação nos anos 20, 50, 2000 e hoje. O jeito que os adolescentes vão para suas festas, ou têm seus códigos, seus jeitos de aproximação e afastamento, variam de acordo à época. Não? Então, existem certas formas de viver e certas formas de aproximação, de convivência. A segunda questão, que eu não sei se seria o caso de abordar já, mas tem a ver com o conceito de hominização, e é que tipo de sociedade nós formamos para a convivência e que custo elas representam para nós. Quando nós falamos de custo, não é só o custo de renúncia, simplesmente, mas é também o que eu perco sem saber que perco. Eu sei que tenho que renunciar, por exemplo, eu não posso roubar o bem de um outro, eu não posso roubar a mulher ou o marido de outra sem consequências, tá? Mas também há uma série de outras situações de renúncia que nem me passa pela cabeça que eu tenho que fazer. E às vezes essas são bem importantes e vão aparecer na educação de nossos filhos, que é uma das missões que nós temos de como colocar aquele pequeno animalzinho, aquele pequeno serzinho que ainda não tem consciência e nem condição de percepção das situações que o rodeiam, para ser um cidadão, um ser pensante, uma pessoa com capacidade de decisão do bem e do mal. Certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente continua no próximo bloco, então, com o nosso tema, a violência que começa dentro de casa, a violência com os muito pequenos. Esperem, a gente volta já já com o nosso tema, então, no nosso programa Sem Brincadeira. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje de violência. A violência, mãe de todas as outras, a que forma um indivíduo violento ou um indivíduo passivo frente a uma violência, aquela que começa dentro de casa, muitas vezes sem nenhuma intenção desses pais, nem por isso menos danosa. Falamos com o Dr. Léo Cardon, médico psicanalista, e falávamos então desse serzinho que vem ao mundo incompleto, no sentido de tudo, né? Do seu modo de sobreviver, então ainda sem a sua imagem corporal, e por isso falávamos no primeiro bloco desse toque no outro, do bater, do vir na perna, quando eles começam a engatinhar e ficar de pé, precisar morder a perna do outro, sem que isso signifique uma violência, mas muitas vezes muito mal interpretado por esse adulto que não entende naquele ato uma fase do desenvolvimento. Sim. E responde com a agressividade que lhe foi ensinada, sem fazer nenhum filtro disso. E que bom, né? Se esses pais responsáveis por crianças pudessem pensar, será que aquela violência que eu sofri realmente me educou, realmente me ensinou, me preparou para a vida? Ou será que ela é responsável por muitos bloqueios que eu tenho, por muitos medos? Né? Bem interessante. Você está fazendo uma afirmação de enorme consequência, e é que nem sempre a minha maneira de educar está clara para mim. Nem sempre a minha maneira de transmitir os valores está suficientemente dominada por mim e conhecida por mim. Isso é bem interessante, porque nos leva a uma reflexão. Eu não conheço, na minha experiência clínica, quem sabe você possa trazer também a tua, nenhuma situação em que, nas situações extremas, a pessoa não se questione. Tá?
Lógico, quando nós vemos patologias extremamente graves, tá, haveria que talvez fazer uma pequena reflexão sobre o que eu estou dizendo. Mas, na ponta da questão da educação, tem algo que eu sei que você considera bastante, que é o amor, que é um conceito complexo de pensar no na sua ligação com o criar, o educar e o cuidar, que eu sei que é um tema que você tem trabalhado bastante. Tá? E se é tão difícil para a gente já definir o que significa o amor, como que é algo tão abstrato que não tem nenhum tipo de verificação pensável, ele não existe uma forma matemática, lógica, concreta de se verificar esse sentimento tão abstrato. No entanto, ele é absolutamente necessário para que nós possamos ter um mínimo de receptividade com esse serzinho que vai depender da gente por muito tempo, que vai colocar muitas renúncias na nossa vida, tá? Sem se pensar, lógico, em todas as situações valiosas que nos traz. Antigamente se tinha filhos, e muitos, porque eles morriam até os 2 anos ou até os 7 anos de uma forma bastante numerosa, mas também se tinha filhos para que se pudesse depois, com o trabalho deles, ter uma velhice tranquila. Hoje, a nossa maneira de pensar a infância e o trabalho dos filhos é bem diferente. Nós ficamos felizes quando eles conseguem um lugar no mercado de trabalho e conseguem se virar por conta própria, né? Então, existe este passo que nós começamos a nomear no nosso primeiro bloco como hominização. Tá? Daria para chamar de civilização? Claro que sim, só que não tem outra civilização senão a que o homem criou. E como é que ele criou? Nós falávamos das renúncias. Tá? Creio que o nascimento do direito, tá? Nos primórdios das nossas civilizações, parece que o direito tem algumas datas que são significativas, mas nós podemos localizar uma situação que não tem data, que daria para nós um marco de começo da sociabilidade e da socialização. E é o começo em que a lei do mais forte foi substituída pela união de todos. Aí começa, digamos, o grande passo que nós vamos dar. Quando você me diz que a violência não é somente exercida pela força bruta, mas também por algo que se diz, isso é impensável. Imaginar qualquer tipo de espécie diferente da nossa. Alguns dizem, não, mas o papagaio xinga. Tá, mas ele imita o que disseram para ele. Não? Nenhum tipo de espécie que utilize o xingamento. Sim, a ofensa moral. Isto. Dizem que no momento que o macaco não jogou a pedra nem o pau e xingou, começou a cultura ali. Tá? Não, mas eu prefiro pensar que o momento em que a lei do mais forte foi substituída pela união de todos, tá? Esse é um passo grave de consequências. E diz, tá? Para que o mais forte não se sobreponha, nós precisamos nos unir, mas para nos unirmos, nós precisamos ter regras de convivência. Tá? Eu não posso usar a força para roubar, para matar, para disputar o objeto de amor. Não, eu tenho que respeitar as regras. Se eu tenho uma filha, ela é mulher de um outro, não será minha mulher. Então eu tenho que passá-la e nós podemos inventar um ritual, como o do casamento, por exemplo, na qual todos nós renunciamos àquela mulher que passa a ser daquele homem. E ele renunciará às outras para escolher aquela. Aquele pedaço de terra que é fértil, que está perto da água e tudo mais, tem um dono. Ele vai pagar um imposto sobre isso, ele vai produzir ali, e haverá garantias da propriedade privada. Aí nós podemos ir longe, mas veja, tudo isso representa renúncia. Nós temos que renunciar às nossas ambições mais básicas, para que então eu possa estar acobertado e amparado pela união de todos, dentro da lei. Essa é uma primeira coisa que o ser humano tem que aprender. Tanto é assim que, imediatamente, quando a criança entra na escola, já se pede que ela respeite o material didático dos outros, que ela respeite a merenda dos outros, que ela respeite o silêncio, que ela respeite a ordem e tudo mais. É o primeiro momento em que se sai
de uma organização endofamiliar, com um modo de funcionamento endofamiliar para o enfrentamento com a escola, com a convivência dos outros e com a convivência com pais diferentes do que aqueles que eu tive. Tá? Agora, você pede para que se dê o passo anterior, e é perguntar como é que se dá essa passagem das leis, da cultura, da língua, tá? Dentro de casa. Ele é um simples passar de conceitos? Não, isso é muito superficial. Tá? Eu não passo o conceito, eu passo também o jeito com que eu entendo o conceito e tudo aquilo que eu precisei renunciar para poder estar naquele momento como pai ou como mãe, passando um conceito. Sim, e demonstrando também, né? Não só passando pela voz, mas passando também por suas atitudes e a coerência entre o que se fala e o que a criança pode ver. Totalmente de acordo. Tanto é assim que nós podemos dizer que se eu aviso ao meu filho, tá, que ele não pode fazer isso, mas faço, é porque eu não aceitei essa lei, você tem toda a razão. Então, haverá uma incoerência Sim. com a regra que eu estou tentando passar e a minha relação com essa regra. Sim. Tá? Isso é tão velho que qualquer um lembrará do ditado: faça como eu digo e não faça como eu faço. Ou seja, eu estou te passando um conceito que eu mesmo não aceito. Sim. E, portanto, a criança não aceitará esse conceito. E também a partir de quando, né, ela realmente começa a poder aceitar esses valores, o valor do não, o valor do sim, desde que seja coerente, né? Então, pensando num casal que combina com os seus valores, que é capaz de chegar num acordo, apesar de culturas diferentes, de o que vão ensinar e como vão ensinar para os filhos. Hoje eu vejo também crianças tratadas como adultos, aos 2 anos, a 1 ano e meio, e se esperando deles a resposta de um adulto. Sim. Veja, aqui nós temos 2 problemas. Um deles é hoje se comenta como uma espécie até de piada da geração dos... Depois a gente poderia falar da geração do Y, mas tem a geração anterior à do Y, que é a geração que hoje está para cima dos 40, tá, que está redescobrindo o saber, as faculdades, as profissões liberais, ou seja, a possibilidade de voltar aos estudos, mas também que está descobrindo o mundo virtual, o mundo da cultura física, da estética, ou seja, que está vivendo situações que 50 anos, 100 anos atrás era impensável. Tá? É bastante comum nós escutarmos as pessoas dizerem: no meu tempo os velhos eram mais velhos. Não? A pessoa com 40 já era um idoso, com 60 então nem pensar. É verdade. Mas queria, talvez até por uma questão de tempo, nós podemos retomar esses temas, dizer para você que, no meu entender, vale tanto a privação como o excesso. Tá? Nós podemos, para educar, anular a capacidade de desejo de uma criança. Mas nós podemos também cometer um enorme erro, que é tentar fazer um mundo melhor para elas, porque o mundo me tratou mal. Nós insistimos aqui, meses atrás, ou talvez há um ano ou mais, naquela máxima que diz que se os pais não educam, o mundo educa. O que está em jogo aí? Que dificuldade de socialização e hominização nesse tipo de pessoas que não aceitaram as frustrações que tiveram que viver. Eu sei que não é fácil renunciar, aceitar frustrações, etc., mas quiseram não ajudar os filhos a passar por isto, mas quiseram mudar o mundo para os filhos. Tá? E não criaram o impossível, que eu acho que é um tema que vale a pena nós voltarmos, porque existem situações de impossibilidade. Se nós mudamos hoje o lema para tudo é possível, queira, porque não é um problema, se você quer, você pode, tá? Nós criamos uma dificuldade muito grande para a pessoa se enfrentar com os nãos que terá pela vida. Sim. E de como lutar contra eles e se sobrepor a eles. Tá? Que ela aprende nesses primeiros 5, 6 anos de vida, esse modo de como lutar pela vida, né? E não com a vida. Né? Eu acho que nós só esboçamos o tema da violência. Vale a pena nós pensarmos o seu aspecto patológico, o seu aspecto até de normalidade, daquilo que se chama agressividade. Mas concordo com você que no exemplo que se dá de vida é que está a verdade da posição que se tem com relação às limitações e às frustrações que a vida nos obriga, que o mundo nos traz. Sim, e seria esse tempo, né, que muitas vezes os pais
acreditam que a criança, tanto que a criança vai para a escolinha para brincar, e não é isso. Até os 5, 6 anos ele está aprendendo todos os seus valores de vida. Sim. Não seria isso? Então, nós estamos terminando nosso programa, mas eu vou deixar para quem nos acompanhou um convite, a gente vai continuar com esse tema, e também todos os programas do Sem Brincadeira vocês encontram no site da TV da UFPR, então, pelo Sem Brincadeira, vocês podem acessar os programas anteriores. A gente agradece muito, eu agradeço em nome do Dr. Léo Cardon, em nome do DEDICA, em nome da TV da UFPR, a atenção de vocês e esperamos vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!